Quero compartilhar um pensamento com vocês, um texto que eu venho lendo, meditando, orando, e Deus tem falado muito comigo nesse texto, e com a graça de Deus quero compartilhar isso com você. Por isso, abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo ministre na sua vida, toque você, abra os olhos do seu coração. Satanás não pode impedir da palavra de Deus, que é uma semente, de cair no seu coração, que é uma terra boa. Ele não pode impedir dessa semente germinar, dessa semente crescer e dessa semente frutificar. Por isso, nessa hora, nós rejeitamos e anulamos toda tentativa do inferno de atrapalhar, de causar dano, de impedir eu e você de crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu e você somos livres e libertos para vivermos uma vida abundante. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Amém? Quero compartilhar um texto com vocês, com um título dessa mensagem, com um tema: Como viver em paz. Para isso eu quero ler um texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As pessoas naturais não conseguem entender as coisas que são do alto. Eu não sei se você já tentou conversar com alguém e compartilhar algo que Deus fez na sua vida, e a pessoa olha: cara, eu não estou entendendo o que você está falando, como assim? Você não sei se você já passou por isso. Você fala algo da palavra, às vezes você fez um devocional, o texto fala com você e você quer compartilhar no seu trabalho, na sua faculdade, mas parece que não está na mesma sintonia. Você fala e a pessoa parece que, legal. Eu estava conversando esses dias com o menino, eles fizeram a viagem lá do Atos 29, e ele compartilhando o que eles viveram lá. E eu consegui enxergar nele, ele tentando expor, colocar aquilo. Lucas, você não tem noção do que foi. Nós chegamos, manifestou demônio, nós expulsamos, vidas salvas e tal, e tal, e tal. E eu falei assim: olha, eu estou conseguindo enxergar um pouquinho do que foi. Porque só quem estava lá conseguiu enxergar, viver o que foi. Por mais que você fale, por mais que eu tente enxergar e entender, não é a mesma coisa de quem viveu aquilo. E o texto está dizendo o seguinte: olha, aqueles que são naturais não conseguem compreender, não conseguem entender aquilo que é espiritual. Somente aquele que é espiritual consegue discernir aquilo que é espiritual. Eu e você somos espirituais. Por isso eu e você temos o privilégio de discernir tudo aquilo que é espiritual. Uma das coisas que nós precisamos estar claro na nossa vida é: existe um mundo espiritual. Existe um mundo que é espiritual. Existe um mundo que eu e você vivemos, e existe um mundo que é espiritual. Quando nós vamos estudar ali no colégio, ou quem está cursando engenharia, quem se formou em engenharia, sabe bem disso. Você vai estudar ali a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton. Lembram? Acho que não. Mas você vai estudar ali a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, e algumas das coisas que você aprende ali, você consegue ver isso na palavra de Deus. Você consegue enxergar as coisas que essas leis estão trazendo, você consegue ver isso na palavra de Deus. Quando eu e você estudamos algo, quando eu e você temos a compreensão, a revelação de algo, aquilo normalmente vai conduzir a nossa vida. Você se formou em engenharia, você estudou em engenharia. Tudo que você enxerga no seu dia, a forma como você vê as coisas, tem de ser de uma forma mais lógica, mais racional. Você chega no ambiente, você já olha a estrutura. O cara estudou engenharia civil, ele já olha a estrutura, já vê o pé direito, já observa o ambiente, ele já quer observar. Porque aquilo que ele estudou tende a conduzir ele, moldar a forma dele enxergar, pensar. E eu e você somos seres espirituais. E essa vida espiritual, ela tende a moldar a nossa vida, a trazer discernimento para nós, a conduzir as nossas vidas.
Ou seja, existe então um mundo espiritual e existe o mundo físico, um mundo natural. Nas leis de Newton, como eu estava falando ali, nós vamos estudar um pouco sobre primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. E muitas das vezes nós achamos que para aqui, mas não. Nós sabemos que existe uma quarta dimensão. Existe uma quarta dimensão. A vida que eu e você vivemos aqui, ela não é real. Isso daqui que nós estamos enxergando, tocando, isso aqui não é uma verdade. Eu sei que você já assistiu, já viu uma mensagem do pastor Pio Carvalho, ele fala sobre isso. Isso aqui não é uma verdade, existe uma diferença entre uma verdade e um fato. A verdade, ela tem um passado, um presente e um futuro. Existe uma diferença muito clara. Ou seja, isso que eu e você estamos vendo, essa poltrona que você está sentado, aquilo que os 5 sentidos podem ver, sentir, tocar, ouvir, todas essas coisas é um fato. Isso não é uma verdade. A Bíblia vai dizer que eu e você nascemos de novo, somos um ser espiritual. E agora nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é uma verdade. Ou seja, isso que nós estamos vendo, enxergando, isso aqui não é verdade, isso não é real. Isso não conduz a sua vida. Por que isso é importante? Porque aquilo que eu e você vivemos hoje se dá naquilo que nós ligamos um dia na esfera espiritual. Para eu viver aquilo que Deus tem para a minha vida, primeiro de tudo, eu preciso ligar isso no mundo espiritual. Quando nós ligamos isso no mundo espiritual, isso se manifesta no mundo natural. É assim que funciona. A nossa mente lógica, a nossa razão não entende isso, não compreende isso. Como que pode existir um mundo espiritual, se eu não consigo enxergar? Mas eu e você somos seres espirituais. Eu e você conseguimos enxergar, nós conseguimos ter essa compreensão, nós conseguimos discernir isso. A palavra de Deus vai ensinar que as coisas visíveis foram feitas pelas coisas invisíveis. Ou seja, existe a quarta dimensão, existe o mundo espiritual. É esse mundo que governa a nossa vida. Não são as coisas desse mundo terreno. Não são as coisas visíveis que você está enxergando no seu dia a dia que conduz, que governa a sua vida. O que governa a sua vida é o mundo espiritual. Primeiro, então, nós ligamos no mundo espiritual. E depois disso, nós manifestamos no mundo natural. Sabemos, então, que as coisas visíveis foram feitas pelas coisas invisíveis. E a palavra de Deus nos garante, nos ensina que existe um mundo espiritual. Vamos ler uma sequência de textos aqui, o primeiro de 1 Coríntios 5. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor. Olha o que Paulo está falando. Por mais que eu não esteja com vocês fisicamente, eu estou em espírito, e em espírito eu já sentenciei, já condenei essa pessoa. Olha o que diz em Colossenses 2,5. Porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Estou ausente em pessoa, mas em espírito estou com vocês. O que nós estamos vendo aqui é quarta dimensão, um mundo espiritual. Olha o que diz em 2 Reis 5:24. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: este seu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito,
Quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Geazi querendo mentir para Eliseu. Eliseu olha para ele: você acha que eu não estava com você em espírito? Você acha que eu não vi o que você estava fazendo? Existe um mundo espiritual. Eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É essa região celestial, é esse mundo espiritual que governa a nossa vida. Essa é a verdade está estabelecida e a verdade é imutável, nós não podemos mudar isso, está estabelecido. O que nós ligamos no mundo espiritual é manifesto no natural. E nós ligamos no espiritual pela palavra declarada, pela palavra confessada. Tudo o que eu e você precisamos é conhecer as Escrituras, crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Olha o que diz em Mateus 22, 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando eu não conheço as Escrituras, eu não conheço o poder de Deus, porque o poder de Deus se manifesta mediante a declaração da palavra. Toda vez que eu confesso a palavra, o poder de Deus se manifesta. A importância de você conhecermos as Escrituras, conhecermos a palavra, é para que o poder de Deus seja manifestado nesse mundo físico. Toda vez que eu e você conhecemos as Escrituras, conhecemos a palavra, no mundo espiritual nós declaramos: assim diz o Senhor, essa palavra se realiza, se concretiza no mundo físico, porque é o poder de Deus. A Bíblia vai ensinar isso, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E salvação, e você sabemos, é sozo, pacote de bênçãos. Mas isso é mediante a confissão, a declaração da palavra. Precisamos conhecer as Escrituras para que o poder de Deus seja manifesto em nós e através de nós. Aquilo que os nossos olhos estão vendo, os nossos ouvidos ouvindo, os 5 sentidos, isso tem prazo de validade, isso vai passar. A palavra de Deus nos ensina isso: todas as coisas passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse mundo aqui vai passar, isso aqui vai acabar. Por isso que eu e você somos eternos, porque somos seres espirituais. Mas a palavra de Deus era eterna, e por ser eterna, ao declarada ou confessada, ela se manifesta, e o poder de Deus é revelado, é manifestado. Para a alma humana, para a nossa razão, para a nossa lógica, isso não faz sentido algum. Como que pode a palavra de Deus, a minha oração, a oração da igreja, transformar, mudar, trazer mudança na matéria? Como que a palavra de Deus pode gerar mudança no mundo físico? A nossa razão, a nossa lógica não compreende isso, mas isso é a verdade. Isso é a nossa verdade. Nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, esse mundo é a verdade. Ou seja, quando você confessa a palavra, quando você declara a palavra, você está ligando no mundo espiritual, e essa verdade é trazida à existência no mundo natural. Por mais que você ache que é perda de tempo orar, ou perda de tempo ler a Bíblia, não é. Isso não é verdade sobre sua vida. Isso é para trazer engano. Satanás, ele tenta trazer engano para que eu e você não conheçamos a verdade, e que eu e você não possamos declarar a verdade. Porque ele sabe que se eu e você conhecermos a verdade e declararmos a verdade, o que vocês ligarem na terra é ligado no céu. Olha o poder disso. Em Gênesis 1:3 nós temos uma compreensão. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja luz, mudou a matéria e houve luz. É o poder da palavra declarada. Da nossa boca sai vida ou maldição. É você quem decide que tipo de palavra vai sair da sua boca. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando nascemos de novo, nascemos do Espírito. O Espírito Santo vem habitar em nossa vida.
E nesse momento nós somos declarados justos por Deus, por causa da justificação que temos mediante a Cristo Jesus. A nossa justificação foi o motivo da ressurreição de Jesus. Porque fomos justificados, Cristo Jesus ressuscitou. E a nossa justificação agora nos dá paz com Deus, livre acesso a Deus, nos coloca em posição de justiça, de justos. E agora eu e você temos autoridade em Cristo Jesus para usar da palavra e ligar e desligar. Essa é a nossa vida. Em nosso espírito estamos prontos, mas a nossa alma tem uma memória. Isso no seu espírito está dizendo assim agora, se você ouvindo isso é verdade, isso é assim, é isso mesmo, é verdade, eu recebo, eu creio, lambando. Mas na sua alma ela está dizendo, mas não é bem assim não. Olha, mas você viu o que aconteceu ontem? Você viu como que está hoje aqui? Não sei, hein? Porque a tua alma tem memória. Mas no seu espírito isso faz sentido, no seu espírito isso está pronto. Aí tem um exemplo que eu coloquei aqui, que é um exemplo que o pastor Rômulo trouxe uma vez, e eu achei propício para hoje. Uma criança nasceu agora na maternidade, ele acabou de nascer. Qual é o passado dessa criança? Nenhum. Ela acabou de nascer, ela não tem passado. Mas a nossa alma vai dizer, eu sou assim porque o meu pai falou um negócio assim, eu sou assim por causa dele. Não, mas eu e você não somos uma nova criação em Cristo Jesus. Nós não nascemos de novo, não nascemos do Espírito. Sim, que passado você tem? Nenhum, meu irmão. Nenhum. Por isso qualquer acusação, qualquer tentativa de causar dano a você não é verdade. Isso é uma circunstância, isso é uma mentira. A verdade é, você é uma nova criação. Você é um ser espiritual. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a verdade de Deus para a sua vida. Aleluia. Se nós vivemos pelo Espírito, também devemos andar pelo Espírito. Nós só vivemos em paz quando vivemos pelo Espírito. Viver pelo Espírito é viver na palavra de Deus, é viver em Jesus. Viver em paz é crer, receber e confessar Jesus. Somente assim eu e você podemos viver uma vida de paz. Em Provérbios 24:14 diz, saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Toda vez, ou na maioria das vezes, que você encontrar a palavra sabedoria na Bíblia, em Provérbios principalmente, está fazendo uma menção a Jesus. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. É o que a palavra de Deus nos ensina. E o texto está dizendo que saiba que assim é a sabedoria. Saiba que assim é Jesus para a sua alma. Se você encontrar Jesus, haverá um futuro e a sua esperança jamais será frustrada. É somente em Jesus. E o ponto 1 dessa mensagem é crer na palavra. E agora eu quero começar. Salmo 116:10 diz o seguinte: eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu cria mesmo quando a minha boca disse, estou muito aflito. A palavra cria, que crer, significa apoiar, confirmar, ser fiel, é manter-se fiel, ser estável, é estar firmado, é algo digno de confiança, é algo confiável, é permanecer firme, é confiar, é crer. Crer é confiar, é manter-se fiel à palavra de Deus. Crer é ter a convicção, é estar consciente de que Deus é bom e fiel e a sua palavra é a verdade. Não existe espaço para mentira quando eu creio em Deus e em sua palavra. Não existe espaço para fofoca quando eu creio em Deus e em sua palavra. Não existe espaço para dúvida quando eu creio em Deus e em sua palavra.
Quando eu creio em Deus e em sua palavra, tudo que a palavra é, eu também sou. Tudo que a palavra tem para mim é meu. Tudo que ela diz que eu tenho, tudo que ela diz que eu sou. Tudo isso mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Crer na palavra é a base de uma vida de justiça, paz e alegria. E nós temos o exemplo disso na história de Abraão. Abraão, com 75 anos de vida, recebe a palavra de Deus. Farei de você uma grande nação, se tu uma bênção. Como falar de mim uma grande nação se eu não posso ter filho? E você já ouviu essa mensagem do pastor Pio, onde exemplifica de uma forma perfeita a história de Abraão? Abraão demorou 25 anos para que Isaac nascesse. Quando que Isaac nasceu, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, farei de você uma grande nação. Vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, vou abençoar os que te abençoarem. Você vai ser uma bênção. Aonde você for, ser tu uma bênção. Passaram-se 25 anos e Isaac não nasceu. Aí Deus chega para Abraão e fala assim: meu irmão, Abraão, 25 anos, irmão, eu já te falei isso, o que aconteceu? Eu não sei, Senhor, você falou, mas não nasceu, você falou que ia ser pai de multidões, mas Abraão, eu falei para você isso 25 atrás, o que você fez? Abraão continuou falando: eu sou Abraão, eu sou Abraão, eu sou Abraão, eu sou pai exaltado, eu sou pai exaltado, eu sou pai exaltado. E passou 25 anos e você continuou falando essas palavras, Abraão. Mas vamos fazer o seguinte, então eu vou te ajudar. A partir de hoje o seu nome será Abraão, que significa pai de multidões. E Abraão, a partir daquele momento, começou a dizer: eu sou Abraão, eu sou Abraão, eu sou Abraão, eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões. E a Bíblia vai nos ensinar que naquele mesmo ano, Isaac nasceu. Há poder em declarar a palavra de Deus, irmão. Eu e você somos seres espirituais. O que nós ligamos do espiritual se manifesta no físico. É assim e ponto. Essa é a nossa vida. Nós precisamos alinhar a nossa boca com a palavra de Deus. Quando nós alinhamos a nossa boca com a palavra de Deus, isso nos faz viver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e você. Eu preciso crer na palavra de Deus para usufruir da vida que Cristo Jesus já conquistou para mim. Eu preciso crer nela. E o texto que nós lemos de Salmos diz: eu criei, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. E o que me chamou a atenção no texto é: como que pode eu crer e da minha boca não sair aquilo que eu creio, mas sair da minha boca, estou muito aflito? O texto está dizendo: eu criei, mesmo quando da minha boca saiu, estou aflito. Sabe que não acontece isso muitas vezes comigo e com você? A gente vem no fim de semana, a gente ouve a palavra, aquela palavra mexe com a gente. Nós chegamos na próxima semana, nossa rotina, trabalho, estudo, família, casa, filhos, todas essas coisas. Na primeira circunstância, na segunda circunstância, eu e você cremos em Deus, na sua palavra, mas a nossa boca sai: ai, não vai dar. Não vai dar. Ai, estou cansado. Ai, estou com sono. Não sei, hein? Eu acho que isso não vai acontecer. Estou muito aflito, estou angustiado. Não sei. Mas eu e você cremos. E mesmo crendo, sai da nossa boca: estou muito aflito. E isso me chamou a atenção. Como que pode isso? Em meio a uma situação não favorável, ou em meio a sentimentos de pressão, sentimentos de aflição, de ansiedade, nós abrimos a nossa boca e declaramos aquilo que estamos vendo. Nós estamos olhando para a circunstância e estamos dizendo: é verdade, isso aqui é muito grande. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão aquele monte: saia, levante, voe, vai, não sei. Vai acontecer. Vai acontecer. Só que daí a gente chega diante de Deus e a gente chega: nossa, Deus, olha aquele monte ali. Tem 55 metros. Não, na verdade tem mais, ele tem uns 80. Puxa, eu estou sem corda para escalar esse monte aqui. Como é que eu vou fazer? Não sei. Olha, Deus, esse monte é muito alto. E Deus olha para mim e você assim: irmão, o que você está falando? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer. Vai dizer o quê? A palavra de Deus.
Não é ficar narrando a circunstância, não é valorizar o que está acontecendo, é declarar a palavra de Deus no espiritual, e essa verdade, a única verdade, se manifesta no natural. É assim que é a nossa vida. O segredo do sucesso. Você vê lá no Instagram, os caras vendendo lá, o segredo do sucesso, 10 passos, para você conseguir e tal, não sei o quê. É só um. E eu e você já temos. Na verdade, nós somos os únicos, porque somos espirituais, e só quem é espiritual pode discernir o que é espiritual. É só eu chegar no meu devocional. Imagina, irmão. Irmão, você pode falar com Deus, cara. Cara, você pode entrar na presença de Deus e falar com Deus. Você pode usar da palavra dele para manifestar nesse mundo. Tudo isso porque nós ligamos o espiritual. E isso se manifesta no natural. Ou seja, isso não é verdade sobre a sua vida. Não declare essas palavras de morte sobre a sua vida. Não narre os problemas sobre a sua vida. Ouse declarar a palavra de Deus. Em Tiago 3,10 diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Precisamos enxergar que somos filhos amados de Deus. Precisamos nos ver como filhos. Precisamos nos ver como justos, justificados. Salmo 116:8 diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Você pode se perguntar assim: mas Lucas, no meio de toda essa situação aqui, parece que eu estou sozinho. Eu não consigo enxergar Deus nisso. Você está falando que eu tenho Ele comigo, que eu tenho a palavra dEle comigo, mas olha toda a situação que eu estou vivendo. Meu irmão, se você está aqui hoje, é porque Deus tem sido bom com você. Se você está aqui hoje, é porque Ele tem cuidado de você, Ele tem protegido você. Nós não estaríamos aqui hoje se a boa e a poderosa mão de Deus não estivesse sobre a nossa vida. Nós acabamos de ler aqui, a nossa alma foi livrada da morte. Não temos mais condenação eterna, temos uma vida eterna. Não somente isso, Ele cuida das nossas emoções, Ele cuida da nossa alma. Ele livrou das lágrimas os meus olhos. Você não precisa chorar mais. Ele já livrou. Ele já tirou as lágrimas dos seus olhos, Ele já secou isso em você. E além do mais, da queda aos seus pés, você pode andar todos os dias da sua vida com a certeza de que você não vai cair, você não vai tropeçar, porque Ele está com você. Essa é a vida espiritual. É assim que eu e você vivemos em paz. O ponto 2 dessa mensagem é: a palavra de Deus é a verdade, a circunstância não. O Salmo 116:10, o salmista está dizendo: eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Agora, olha a resolução, para a gente entender o que o salmista está dizendo. Olha o que diz o versículo seguinte, o versículo 11. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Deixa esse versículo aí. O salmista está dizendo o seguinte: eu creio, mesmo quando a minha boca disse, estou muito aflito. E nesse momento é como se o salmista caísse em si. É como se ele se lembrasse de quem ele é. É como se ele se lembrasse da palavra de Deus. É como se ele se lembrasse de Deus. E ele vem no versículo seguinte, ele diz: eu disse para a minha aflição, eu disse para a minha perturbação, todo homem é mentiroso. A palavra homem ali significa, no original, é Adam. É Adão. É o primeiro homem. Adão, o primeiro homem. Ele está dizendo o seguinte: eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. E o salmista então cai em si, ele diz: ei, aflição, todo homem é mentiroso. Tudo aquilo que vem do velho Adão é uma mentira. Isso não é verdade sobre a minha vida. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. O que governa a minha vida é o mundo espiritual. E no mundo espiritual eu tenho a certeza de que nada nesse mundo é maior do que o poder de Deus em mim.
Ele está dizendo assim: ei, aflição, você não é verdade na minha vida. Perturbação, você não é realidade na minha vida. Você é uma mentira. Eu e você temos uma vida, vivemos uma vida, e toda vez que vem uma circunstância, um sentimento de medo, de angústia, de tristeza, de ansiedade, de depressão, seja qual for, todos os sentimentos do inferno, do maligno, isso é mentira. Isso não é verdade sobre a sua vida. A verdade é, você está em Cristo, e em Cristo não tem isso. Em Cristo é uma vida de justiça, paz e alegria. Como que eu e você vivemos uma vida de paz? Quando chega qualquer circunstância, eu e você olhamos para ela e dizemos: você é uma mentira. A palavra de Deus diz isso, e essa palavra se manifesta no físico. Assim eu e você vivemos essa vida espiritual. Tudo que vem do velho homem é uma mentira. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 45 a 47. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas eu e você que estamos em Cristo, mas o último Adão é um espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo é do céu. Eu e você somos do céu, meu irmão. Nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Eu e você somos celestiais. A nossa vida é espiritual. Essa é a verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Me permita ler esse salmo inteiro com você. Esse salmo é lindo. O meu incentivo é, durante essa semana, leia uma vez por dia esse salmo e medite nesse salmo. Ele é impressionante, impressionante. Vamos ler esse salmo, Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. O que eu faço quando vem uma tribulação e tristeza? Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Próximo. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia! Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Já não existe mais condenação sobre sua vida. Todas as circunstâncias são mentiras. O que é verdade é a palavra de Deus. Quero convidar você a se colocar em pé. E eu quero encerrar essa mensagem com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pegou esse Salmo 116 e resumiu de uma forma extraordinária, que é o texto que eu e você conhecemos de 2 Coríntios. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Paulo está citando o Salmo 116, 10. Como está escrito. Eu criei, por isso falei. Também nós, Aba Jovem, cremos, e por isso também falamos. Eu e você temos a palavra de Deus, uma vida que é espiritual.
Eu e você vivemos a partir da esfera espiritual e ligamos ao confessar, ao declarar a palavra de Deus. E isso se manifesta no físico. Como que eu e você vivemos uma vida de paz? Confessando, declarando a palavra de Deus e ordenando, dizendo, circunstância, saia da minha vida, você é uma mentira, você não é verdade, a verdade é, eu sou mais do que vencedor, eu sou como uma árvore plantada, eu dou fruto, minhas folhas não murcham, maior é o que está comigo do que o que está no mundo, saia da minha vida, a palavra de Deus conduz a minha vida. Isso é ser um cristão, isso é viver a vida de Deus, isso é eu e você. Continuem abençoados.